Opa, bom, vamos começar a nossa primeira aula então de sensoriamento. Eu vou falando meio que de forma livre aqui, eu tenho meio que um roteirinho que eu tenho que seguir. Então, o que eu vou abordar nessa primeira aula vai ser parâmetros que são importantes para cada área. Então, claro, inicialmente, começando desde o início, a gente vai ter que falar o que o sensoriamento realmente faz de fato. Eu tenho que explicar quais são os parâmetros que vocês vão usar para cada uma das áreas. Então, tipo, o que cada área pode ter ou deixar de ter durante o voo, o que pode pegar de dado. Então, definir as variáveis de interesse é o que a gente quer também aqui. Eu vou explicar que é de grande importância o que são sensores e transdutores. Tem diferença e, tipo, a gente usa alguns transdutores e sensores na equipe. Não está aqui, mas eu vou adicionar esse tópico. A gente precisa falar de precisão, exatidão. E tem mais um termo que eu esqueci qual que era. Linearidade, né? Sensibilidade e linearidade. E esses dois termos são essas quatro coisas que eu acabei de citar, precisão, exatidão, sensibilidade e linearidade, entram dentro do tópico de sensores e transdutores e eu vou explicar a diferença de cada um. Então, inicialmente, a gente tem que definir o que sensoriamento vai realmente, de fato, fazer. Sensoriamento, pessoal, ele vai ser para coletar dados, informações, variáveis de ambiente. Então, tipo temperatura, umidade, pressão, altitude, velocidade, aceleração, fatores físicos. Então, a gente pode também pegar deformações físicas usando célula de carga, velocidade do vento, obviamente, que é um parâmetro muito importante. E é por aí que vai, né? Então, se eu tivesse que chutar coisas que vocês teriam que fazer, na minha opinião, se fosse retirar dados, a gente precisa de dados de altitude em função do deslocamento. Isso para desempenho, então, tipo, para validar os programas de desempenho. Retirar a altitude e densidade, pode ser que não só a altitude seja bom, mas também a altitude e densidade em voo, pode ser que seja um parâmetro legal de ter. Também em desempenho, seria legal também ter as reações na roda do TDN e TDP. Eu não coloquei aqui, mas é uma coisa que a gente já vem discutindo há um tempo, imagino. E instabilidade, uma coisa que a gente não pode deixar de retirar é a arfagem, guinada e rolagem. E junto com isso o acionamento dos servos. Porque daí estabilidade pode fazer todo o rolê de tipo saber o quanto que o projeto que eles dimensionaram está comparado com o real. Então, tipo, quando eu dou uma deflexão de profundor, quanto tempo que demora para amortecer essa reação e comparar justamente com os dados que eles têm. Em cargas e aeroelasticidade seria interessante retirar o fator de carga. Então a gente poderia usar de acelerômetros para saber o quanto que é digamos assim, a maior aceleração no eixo Z. Em estruturas a gente pode aplicar não necessariamente em voo, mas sim, por exemplo, ter essa questão das acelerações no drop test. Eu já sei que eles fazem ensaios de longarina, então meio que eles fazem uma espécie de sensoriamento. Claro que eles não precisam fazer o equipamento. Eu esqueci de colocar aqui, mas seria interessante ter, por exemplo, uma câmera em voo ali no escoamento da asa para aerodinâmica. E, obviamente, o fator que é mais importante que eu não coloquei aqui, esqueci, a velocidade do vento. Isso aqui seria o que eu diria que vocês teriam que ir atrás e correr. A maior parte dessas coisas, se eu não estou enganado, eu já meio que tenho. Então, por exemplo, essa parte dos servos, de arfagem guinada já tem. Essa parte de altitude em função do deslocamento foi feita em 2022, 20, foi antes da pandemia, se não estou enganado, se pá até. Foi feito com sensor ultrassônico. Então, tipo, foi retirada a altitude em função do tempo para descobrir tipo velocidades. E aí, tipo, comparar com o programa. Foi alguma coisa assim. Tubo de pitot, totalmente possível, a gente pode fazer esse ensaio. Esqueci de colocar desempenho também, bem importante, a retirada de RPM do motor. Então, por exemplo, usar algum sensor de Hall ou um sensor de infravermelho para retirada desses parâmetros. Tá, então, o que vocês tem muita coisa para retirar. E para isso foi basicamente a ideia do pessoal da Falcons. Então a gente teria que ter módulos, um para cada coisa. Tá,
Antes de explicar o que os módulos são, eu preciso explicar como que eles vão ser meio que constituídos. Então, esses módulos, a ideia aqui, de uma maneira inicial, é que cada um desses módulos tem um microcontrolador. Um microcontrolador é basicamente um aparelhozinho que vai conseguir se comunicar com sensores e fazer leituras. E ao mesmo tempo fazer cálculos. Então, igual um computador normal, ele pode fazer cálculos de um monte de coisa. Tudo que você pensar que o computador normal pode fazer, um microcontrolador pode fazer, só que em menor escala. Então, isso aqui seria como se fosse uma placa. Então, isso aqui é uma placa. E o que basicamente você vai ter que ter é ter sensores específicos para cada placa. Então, em desempenho, por exemplo, a gente teria que ter aqueles módulozinhos que a gente compra sempre para as nossas bancadas, que é o HX71, que é basicamente um módulo para basicamente ler as células de carga. Se fosse um módulo de estabilidade, a gente teria que ter tipo um sensor, alguma coisa assim, tipo o MPU 650, que é o nosso acelerômetro barra giroscópio. E basicamente o que tem que ser pensado aqui é como comunicar o microcontrolador com esses sensores. Então, é assim mais ou menos que seria o MPU com 160 e, por exemplo, um módulo de célula de carga, digamos assim. Então, esse cara aqui, aí vai os 4 fios ali para a célula de carga e aí tem a comunicação aqui entre esse cara e o microcontrolador. Então, as placas teriam que ser pensadas de uma certa forma para alocar esses parâmetros. O que eu pensei que o pessoal da Falcons também faz é colocar ele em formato de torre. Então, uma placa vem aqui, uma placa vem aqui, uma placa vem aqui, por exemplo. A alimentação dessas placas teria que ser por um mestre, digamos assim. Então, teria uma placa aqui, que essa é a placa especial. A única função dela é salvar os dados e controlar todas as outras. Então, digamos que essa seja a nossa secundária. Tipo, placa de desempenho, sei lá, desempenho. E a gente teria que ter uma placa principal, que o único papel é vir aqui, se comunicar com esse cara, dizer, olha, eu quero que tu me transmita um dado. Então, e aqui teria o próprio microcontrolador dessa placa, e essa placa estaria se comunicando com essa. E além disso, obviamente, essa aqui, como é a placa principal, ela teria que ter uma forma de alimentar todas as outras. Então, digamos assim, tem que ter algum conector, alguma coisa assim, né, aqui perpendicular, que conecta essa aqui com essa aqui e conecta toda a parte de potência, digamos assim. Então, tem que dar energia para essa placa. Então, eu colocaria tipo uma bateria aqui nessa placa, uma bateria, e aí ela teria que tipo comunicar com as outras. Então, para fazer isso, vocês vão ter que pensar numa forma de dispor isso no avião e pensar muito bem como vocês vão fazer essa comunicação entre microcontroladores. E aí que entra a utilização de justamente protocolos. Protocolos são uma ação que a gente usa para comunicar sensores e microcontroladores, geralmente. Sensores, eles são, digamos assim, completos. Então, imagina que você tem um motor aqui. Você tem uma forma de medir o RPM aqui. Então, digamos que você tem um sensor Hall que vai comunicar numa placa, certo? E essa placa se comunica em um protocolo com o microcontrolador. Quando o microcontrolador não faz a medição direta deste meio para este, e ele é comunicado por protocolo, a gente chama de sensor. Porque isso aqui já está corrigindo, já está fazendo todos os cálculos para que esse cara apenas tenha que reter esses dados. Já um transdutor,
ele é quando você tem que fazer essa correção. E o exemplo que a gente tem aqui são as células de carga. As células de carga, elas na verdade são o quê? É um material que se estica e que muda a propriedade dele de resistividade. Então, lembra daquele módulozinho HX711? Ele tem 4 pinos. Um deles é a tensão, um deles é esse cara. O que esse módulo está fazendo em relação a esse cara aqui é traduzir essa informação. Então ele vai medir a tensão daqui até aqui, digamos assim. Quando houver uma deformação nesse material, é um materialzinho, então tipo, é como se fosse uma coisa assim, e que quando se estica, meio que se aumenta o comprimento dele. Para quem não sabe, resistência do material é resistividade pelo comprimento sobre a área. Então você está aumentando o comprimento do material, o que faz com que aumente a resistência dele. Aumentou a resistência, essa diferença de potencial aqui cresce ou diminui, depende de como você vai estar, ou se você está comprimindo ou se você está tipo puxando o material. É como se fosse um material elástico. Então é como se fosse uma molazinha, só que ela tem propriedade resistiva também. Então o que esse cara está fazendo aqui é lendo um parâmetro físico e traduzindo. Então esse cara aqui é um transdutor, porque ele está traduzindo de um meio para o outro. E aí sim, vem o meu microcontrolador. Então quando eu olho para esse kit inteiro de informação, eu vejo um sensor. Está tirando um dado de um meio para o outro. Quando eu estou traduzindo de um meio para o outro, é um transdutor. Beleza, tirado isso na nossa frente. Agora eu vou ter que falar um pouco mais sobre, para vocês, sobre precisão, sensibilidade e assim por diante. E exatidão também. Exatidão é um termo bem importante. Tá bom. Vamos começar com um exemplo, eu diria, que é mais fácil de entender. Bem, vamos começar pelo mais óbvio, que é a exatidão. Imagina o seguinte. Eu vou de volta com o exemplo do motor. O motor está girando com uma hélice aqui, com um certo ômega, e que a gente está fazendo a leitura desse RPM. Né? Então, estamos medindo. Bem, se a medição... Digamos que a gente tem um RPM medido e a gente tem o nosso RPM real. Então eu vou chamar de ômega real. Então eu vou chamar esse cara, sei lá, de sigma, para me ajudar a escrever o gráfico. Então, o sigma é a medição. O ômega é o que realmente está sendo lido. Se a nossa exatidão é de 100%, nós temos uma reta na saída. Então, tudo que a gente está medindo está exato conforme o que está realmente acontecendo. Quando um sensor não tem exatidão, essa curva ela se muda um pouco. Então, ela pode ser uma parada meio assim, digamos. Então, ela é quase uma reta, ela é quase linear. Bem, existem casos, e esses casos são bem problemáticos. Por exemplo, células de carga, engrenagens, qualquer coisa que pode ter saturação no meio, então corrente de núcleo magnético. É mais fácil célula de carga para explicar para vocês. Então, imagina que você tem a célula de carga está presa num objeto e esse objeto faz uma certa força. E a gente está tentando medir essa força. Então eu vou colocar aqui. Puta, tá em branco. É ruim. Então, a nossa célula de carga ali está tentando medir uma certa força. Certo? Então, deixa eu apagar. Dar um Ctrl Z que é mais fácil. Então, a célula de carga está tendo uma força nela. Vamos dizer que é a FR, que é a força real, e a força FM, que é a força medida. Então, a gente está medindo a força.
Eu acho que eu vou inverter os eixos, mas tudo bem. O que acontece? A célula de carga, ela tem um certo problema. O material dela pode se deformar após um certo ponto. Então imagina o seguinte, a gente está aplicando força, 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 então nossa medição está linear, está certa, a gente calibrou tudo corretinho, a célula de carga está 100% correta, só que chega um ponto que esse material está tão deformado que lembra aqueles extensômetros que a gente falou? Um deles meio que vai entrar no que a gente chama de esterese. Então, meio que ele satura a resistência. Então, ele não consegue mais aumentar a resistência, nem muito menos diminuir. Então, vai acontecer isso. Ele vai estar tipo, no limiar físico dele, digamos assim. Quando a gente tirar essa força, desaplicar ela, o que vai acontecer é que a gente não vai voltar aonde a gente estava. Como essa resistência rachou, quebrou, deformou de alguma certa forma, a nossa medição agora vai começar daqui. E quando a gente tentar aplicar força de volta, a gente vai atingir o limite logo aqui. Então, vai ter um delta aqui do que a gente está medindo. Então, isso aqui tipo, vai prejudicar a nossa medição e torna ela... Por isso que tem que tomar bastante cuidado com células de carga. Então, se ela está dita que é para 10 kg, tipo, cara, eu diria para tipo, não ultrapassar nem 8 de força, porque elas são realmente bem ruinzinhas, especialmente essas Xing Lings. Então, o que pode estar acontecendo em alguns casos é você estar medindo uma coisa e, na verdade, por conta da medição, está vindo uma parada totalmente diferente. Então, tem que tomar bastante cuidado com essas coisas. Tá, isso é exatidão. Agora vem uma coisa que é mais difícil de explicar, que é a sensibilidade. Na verdade, nem é tão difícil de explicar. Para explicar a sensibilidade, eu vou para o exemplo de estabilidade. Realmente. Imagina o seguinte. Tá, não, pera. Acho que é... Tudo bem. Imagina que esse aqui é o EH e a gente tem um avião aqui. Eu vou desenhar bem o avião da micro porque ele é mais fácil. Mais rápido de desenhar. Pá. Se o piloto defletir uma quantidade bem pequena de graus e esse IH não for estável, então imagina que o piloto vai estar fazendo é basicamente isso. Ele vai estar defletindo um pouquinho o IH, bem pouquinho. Isso aqui é um delta, tá bom? Não, eu só exagerei aqui para poder enxergar. Então a gente tem aqui tipo um delta bem pequeno de θ no nosso EH. Então imagine que isso aconteceu, fica bem zoado porque então tipo é um delta bem pequeno isso aqui. Se o sistema for um sistema que não tem estabilidade nenhuma, a medição vai embora. O avião vai fazer isso aqui. Ele vai começar a rotacionar por conta dessas pequenas variaçõezinhas. Então, um sistema instável vai ser prejudicado por conta de uma pequena mexidinha na entrada. E a mesma coisa vai acontecer para sensores. Não muda muita coisa não. O que vai acontecer basicamente é que vocês vão tentar fazer uma medição e qualquer perturbação na entrada vai gerar uma grande distorção na saída. É difícil de explicar isso porque eu sei de muitos exemplos, mas seria difícil de explicar para vocês. Digamos assim, eu vou tentar explicar um exemplo com um potenciômetro. Potenciômetro ele é basicamente um resistor que você consegue controlar a resistividade dele. Se o nosso potenciômetro é instável, então isso aqui é como se a gente estivesse vendo dois resistores. Então tem um material que é resistivo daqui para cá, tem um material que é resistivo daqui para cá. Então eu alimento esse cara aqui e eu quero fazer algum controle de alguma coisa com isso aqui. Se esse cara aqui é muito ruim esse exemplo, perdão, mas é basicamente isso. Então tipo, se eu não tiver muita precisão na hora de mexer o chuveiro lá, então imagina que isso aqui é o potenciômetro do teu chuveiro e está controlando a temperatura do teu chuveiro.
Se eu mexo bem pouquinho o meu bagulho do chuveiro, então imagina que eu tipo, só mexi um pouquinho o meu bagulho do chuveiro, aqui é o máximo, então, sei lá, 1, digamos assim, e aqui é tipo 0.2. Então eu mexi só 0.2 no meu chuveiro e de repente a temperatura do meu chuveiro foi lá para 90 graus. Então é um gráfico duplo, né? Porque tem temperatura e o potenciômetro ali. O R-pot, vamos chamar assim. De repente, sei lá, a temperatura está lá em 80 graus. Né? Então, por alguma razão, uma mexidinha de nada no meu chuveiro já fez com que a saída fosse lá longe. Então, tipo, era para, na verdade, a mexida que eu fiz aqui no meu potenciômetro foi só isso aqui. Mas do percurso do potenciômetro. Então eu podia ir até lá, mas de repente ele já chegou até o final da temperatura ali. Então é um sistema que é instável. Então qualquer mexidinha que eu tenho no meu bagulho lá do chuveiro, que é um potenciômetro realmente, a minha saída vai aumentar demais a temperatura ou diminuir de menos. E aí você vai ter que ir lá manualmente ajustar de pouquinho em pouquinho até chegar na temperatura que você quer realmente tomar o seu banho. Um exemplo bem bom. Tá, falta exatidão, estabilidade, sensibilidade. Bem, linearidade, eu já falei. Bem, exatidão e linearidade são quase que complementos um do outro, né? Então, tipo, linearidade é o quão linear a tua saída é em relação à tua entrada. Tá bom? Bem, eu vou terminar por aqui, na verdade, essa aula. E na outra eu já vou começar a falar sobre microcontroladores. Porque daí eu adentro o que tem que ter no microcontrolador, o que não tem que ter. Até para não deixar cada aula, tipo, 1 hora, 2 horas. É desnecessário. Valeu pra vocês aí.